Estamos com o tiozão na linha, grande Cariani, que saudade, cara. Não, já tá puxando a blusa pra cima, né? E aí? Tá felizão Como também? Como é que você tá? Tô bem, cara. Tá felizão com o resultado do Ramon Dino, cara? E era esperado, Cariani? Você achava que esse ano era dele mesmo? Porque o ano Era. passado ele não conseguiu. Teve aquele ano que ele ficou em segundo com o Siban. Fala um pouco dessa disputa dele desde que ele começou a competir e por que foi esse Então ano e vamos lá. não foram os outros anos. O Ramon, ele tem uma história de profundo sucesso, né, o Vilela? O Ramon, ele é um atleta que, até ele se tornar profissional, ele nunca conheceu a derrota. Como atleta amador, ele foi campeão overall em todas as competições. Ah, ele foi acumulando E títulos. aí, porque assim, né, o fisiculturismo, assim como todos os esportes, tem a categoria amadora e profissional. Por exemplo, tem o jogador de futebol Sim. amador e o jogador de futebol profissional, tenista amador, tenista profissional. Quando o fisiculturista ele é amador, ou seja, quando ele está ali ainda só competindo, sem fins profissionais, ele precisa se qualificar para se tornar um profissional. Ele tem que ganhar um evento que qualifica ele como profissional. Existem eventos pro qualifiers, que quando ele vence, ele se torna um profissional. O Ramon se tornou profissional em 2018. E de 2016 a 2018, que ele competiu como amador, ele foi campeão overall todas as vezes. Ele foi campeão e se tornou profissional num evento chamado Mister Olímpia Brasil, em 2018. E é ali que as pessoas conheceram ele. Ele veio do Acre para São Paulo participar dessa feira, e todo mundo acreditava que outros atletas iam vencer. De repente veio um menino do Acre e ganhou o evento profissional aqui, o Pro Qualifier. Foi ali que nós conhecemos ele. Só que ele voltou para o Acre porque ele não tinha nenhum apoio, e foi em 2020, no início do ano, que o Toguro trouxe ele para Mansão Maromba, me ligou e falou: Cariani, vem ver esse atleta aqui. E falou: Renato, olha, eu não sou um cara do fisiculturismo, não consigo ajudar ele, mas você consegue. Queria que você ajudasse ele aí no fisiculturismo. E foi ali que começou a história do Ramon na internet. Com o Toguro mostrando ele na internet, eu fazendo os projetos com ele. Em 2021, saiu a estreia dele no profissional. Para você ter uma ideia, quando o Ramon veio para São Paulo, o Ramon veio só com uma cópia do certidão de nascimento dele, nem o RG ele tinha, cara. Ele tirou RG, tirou passaporte, fez o visto americano na época de pandemia, em 2021. Ficou em quarentena na República Dominicana para conseguir tirar o visto. E aí ele foi competir. Primeiro campeonato do Ramon, que assim, né? Funciona assim: você é amador, aí você ganha um evento pro Qualifier, você se torna profissional. Aí, para você competir no Mister Olímpia, você tem que ganhar um evento profissional. Você tem que ser campeão de um evento profissional. Na estreia do Ramon como profissional, ele já ganhou a vaga para o Olímpia. Cara. Na estreia do Ramon no Olímpia, ele já foi o 5º melhor atleta do mundo. Então foi muito viral, assim. Foi muito exponencial. O Ramon foi 5º colocado em 2021 no Olímpia. Ele foi segundo colocado no Olímpia de 22, segundo colocado no Olímpia de 23, e aí foi 24, que ele não foi bem, que ele foi quarto colocado. Quarto lugar, é. Foi quarto colocado em 2024. E ainda tem o problema que ele começou tarde, né? Caras como o Siban, por exemplo, começaram muito mais cedo do que ele, né? Ele começou tarde. O Siban, você tem vídeo do Siban com 19 anos agachando com 100 quilos de cada lado. E alimentação o Ramon também, começou, né? fazendo calistenia numa praça, e um treinador viu ele na praça e falou assim: cara, você tem potencial genético para ser um fisiculturista. Levou ele para uma academia, começou a treinar ele, e ali começou. E sem contar que é uma simpatia, o cara tem uma história muito boa. E ele é muito tímido, né? Aqui no podcast, quando ele veio, até se soltou mais. Ele falou: cara, a gente nunca viu ele falando tanto quanto falou aqui no podcast. Normalmente ele é quietão, né? Você já trocou ideia com ele? Como que ele é no pessoal? O Ramon, ele é mais introspectivo, só que quando ele fala, ele é de um carisma muito grande, né? O Ramon é um cara muito carismático. Eu costumo falar, ô Vilela, e você sabe, você é da internet, tem gente que parece ter uma estrela, uma luz ali nele, né? O Ramon tem essa estrela de carisma que as pessoas acabam se encantando com ele. Pois é, gostam dele de graça, né? Ô, Cariani, eu vou fazer uma pergunta de leigo mesmo, tá? Acompanhei também.
Eu vi muita gente, assim, comentando, assim, quando você pega esses atletas atuais, todos eles foram influenciados pelo Schwarzenegger, que com certeza talvez tenha sido o cara que mais ajudou a popularizar o esporte, penso eu. Existe algum nível de comparação? Ou os atletas atuais, eles são muito melhores do que os atletas, por exemplo, da época do Schwarzenegger? Cara, você fez uma pergunta muito inteligente, parabéns, uma pergunta muito legal. A Golden Era é a era do Arnold Schwarzenegger, onde os atletas eles tinham um tipo de treino diferente. Para vocês terem uma ideia, sabe como é que era o treino de perna do Schwarzenegger? Eles pegavam a churrasqueira, colocavam a churrasqueira. Nossa! Alguns atletas pegavam cerveja e eles passavam a tarde inteira fazendo agachamento, assando carne e tomando cerveja. Olha que cara. Esse daí 6, 7, 5 horas fazendo agachamento. Então, era treinar até o máximo da exaustão. Com o tempo, a ciência veio junto. Então, muita coisa na nutrição, por exemplo, o fisiculturista não comia fruta, porque ele achava que a frutose interrompia. Fisiculturista não comia vegetais. Fisiculturista tomava ovo cru. Então, a melhora da suplementação esportiva, aliada com a ciência da nutrição, com a ciência da fisioterapia, com a ciência do treino, foi mudando o estilo de treino. Arnold, ele foi o exemplo do corpo perfeito na década de 80, 70, 80. Hoje, o Arnold, se ele não fosse uma figura conhecida, só o corpo do Arnold entrasse no Mr. Olímpia, ele ficaria em último colocado. Olha só. Mudou muito, né? Porque mudou o desenho de corpo, né? O Arnold, por exemplo, naquela época eles não treinavam tanto as pernas, porque não tinha tanto maquinário para a perna. Eles só agachavam, praticamente, faziam alguns exercícios como leg press. Hoje, a tecnologia, a ciência, os atletas têm pernas enormes e tudo mais, né? Conjuntos mais musculosos, mais robustos. Mas se você for parar para ver, o padrão de físico mudou. Esses dias eu estava vendo as Paniquettes. Quem lembra aí, vai lembrar, as Paniquettes eram mulheres que a gente via enormes, cavalas, né? Verdade. As super musculosas. Hoje, uma Paniquette seria uma menina que nem treina direito, treinava fofo. É uma menina que treina fofo. Pois é, uma que participaria no biquíni ou em alguma outra categoria, né? Então, o padrão de físico mudou muito. Hoje em dia, é o que você falou. Cara, a gente vai numa academia normal, eu vou te falar, uma academia que eu ia antigamente, há uns 10, 20 anos atrás, você não tinha tanto aparelho diferente pra cada grupo muscular, cara. Na tua academia é absurdo. Polia, barra e halter. Aí você falou uma coisa que eu não faço a menor ideia do que naquela época era polia, barra e halter. Polia, barra e halter, verdade. E hoje... Era halter, barra e o máximo você tinha polia com corda, acabou. E corria, né? E corria pra fazer o aeróbico, né? Ô, Karine, obrigado demais aí pelo que você falou sobre o Dino. Se você quiser completar alguma coisa, se faltou alguma informação agora, Ari, valeu demais. A gente se encontra aí semana que vem. Cara, uma informação muito legal é o seguinte, além do Ramon Dino, nós tivemos atletas, mulheres sendo campeãs do Mr. Olímpia também, sabia? E as mulheres, é uma coisa que me parte muito o coração. As mulheres, elas são muito, como é que eu posso dizer assim, elas são pouco valorizadas no fisiculturismo. A gente entrou para a história como tendo o primeiro campeão do Mr. Olímpia, mas o Brasil já tem mais de 10 campeãs brasileiras no Mr. Olímpia, e ninguém fala. Pois é. Então, dá um recado especial para Eduarda Bezerra, que foi campeã Miss Olímpia da categoria Wellness, Natália Coelho, que foi campeã Miss Olímpia da categoria Women's Physique. São duas atletas, inclusive a Natália é bicampeã Mr. Olímpia, ela já tinha ganhado outras vezes, e a Natália, ela entrou para a história porque em 2 anos de competição ela já se tornou Miss Olímpia. Olha aí, ó. As mulheres brasileiras dominam o fisiculturismo. Fernanda, daqui 2 anos, então... Sou eu. Você competindo. Fernanda, depois daquela conversa, tomou vergonha na cara e tá aqui, ó. Obrigado Boa, demais. Fê, e você conta comigo, tá? Obrigada, adorei. Vou levar ela lá, então, no Beijo treino. pra vocês. Obrigado beijão. demais, Karine. Até mais. Obrigada, tchau. É isso aí. Tem alguma pergunta sobre o Dino ainda, Homer? A gente está com o Gorgonoide na linha e precisa ser agora para falar sobre... Mr. Universo, o Ramon Dino. Fala, Gorgonoide. Você tá ao vivo aí também, cara?
Tô ouvindo, cara. Que emoção que foi esse evento. Me fale todos os bastidores, o que você sabe, o que você não sabe. Estamos esperando o Dino aqui também. Eu tô ao vivo aqui com o Jason. A gente tá, inclusive, conversando sobre tudo que aconteceu no Mr. Olímpia. E o Ramon Dino se consagrou como o primeiro homem, né, a conquistar o título de Mr. Olímpia numa categoria na história do Brasil, né? Então, o evento já tem desde a década de 60, né? 1965 foi o primeiro. Então, essa foi a edição número 61 e pela primeira vez um brasileiro ganha uma categoria, né? Mulheres já ganharam várias, tá? Poxa. Mulheres, tem várias mulheres que já ganharam, né? Por exemplo, a Franciele Matos ganhou 3 vezes. Esse ano outra brasileira ganhou. Teve a Juliana Malacarne também, que já ganhou 4 vezes no passado. Então, as mulheres no Brasil já ganharam umas 9 vezes. E homem nunca tinha ganhado, não. É mais de 10 vezes. Dá um contexto pro pessoal, quem é esse cara? Ele já tinha batido na trave, né? Já tinha ficado em segundo. Aí no outro ano ele recuou um pouco. E qual foi a preparação dele pra ele conseguir esse feito incrível e inédito aí? Então, o Ramon, ele é lá do Acre, né? Ele é de Rio Branco. Ele é de uma origem muito humilde. Ele se preparava, né? Até famoso por causa disso. Ele se preparava comendo basicamente só arroz e ovo. E ele conseguiu mesmo assim virar um atleta profissional, até que um influenciador maromba que se chama Toguro trouxe ele do Acre para São Paulo por volta de 2020, 2021. E aí ele começou a ser visto, né, que ele realmente era de maneira positiva, uma aberração genética. Então, assim, ele chamava muita atenção e as marcas começaram a olhar para ele e ele começou a ter patrocínios. E ele foi pro Mr. Olímpia pela primeira vez em 2022, 2021. E já estreou pegando a 5ª colocação. Ou seja, na estreia dele, ele já foi o melhor da história do Brasil, digamos assim, nessa categoria. E depois ele foi lá e ficou em 2022, ele já ficou em segundo, no segundo ano dele. Depois ficou em segundo de novo, que foi o melhor físico dele. Aí em 2024 ele deu uma queda. Aí você sabe como é que o brasileiro é, né? Ele caiu de segundo para quarto, todo mundo já começou a reclamar que a vida dele acabou. Aí nesse ano ele voltou com tudo. E o atual campeão aposentou, que é o Chris Bumstead. E aí o Ramon ganhou numa vitória de 3-2, ou seja, foi acirrado. E como que funciona a pontuação? Como que funciona essa preparação? Já tiveram aqui alguns fisiculturistas, cara. Os caras falam que essa preparação é quase desumana, né? Não sei como a gente pode chamar isso, mas é uma restrição alimentar, é um foco... tem muita gente que se machuca durante a preparação. Como que é pra uma pessoa normal entender o que é isso? Eu não faço nem ideia de como me preparar pro Mr. Olímpia do ano que vem, que se Deus quiser estarei lá, o Homer. Categoria velhos. Categoria Master, né? Categoria quase pega nova. É decidido quem ganha, assim, tem 11 árbitros. Imagina o seguinte, vocês devem conhecer Olimpíada, né? Então pega aí, vai. Qualquer ginástica, qualquer coisa que tem uma apresentação que precisa de uma nota de arbitragem, é a mesma coisa. São 11 árbitros, cada um vai dizer vai pontuar os caras de acordo com a posição, certo? Dos 11, eles vão somar todas as notas, tira as discrepantes 6 notas, então de 11 vai ficar 5 apenas, só vai ser considerado 5 notas, porque eles tiram a discrepância para gerar uma média, para tentar tirar o viés do resultado. E aí, na somatória, quem tem menos pontos ganha. Menos por quê? Porque o primeiro ganha 1 ponto, entendeu? É como se você estivesse procurando defeito. O primeiro ganha 1 ponto, o segundo ganha 2, o terceiro ganha 3, e assim sucessivamente. Cara. E o Ramon, ele teve uma disputa bem difícil, né? E acabou ganhando aí por uma diferença de 1 árbitro. E a gente estava até discutindo sobre isso aqui, que um dos árbitros é brasileiro, inclusive, e para ele o Ramon ganhou de lavada. Então, o que demonstra como que o resultado ele varia conforme a arbitragem, entendeu? Vai ter um árbitro que vai pensar de um jeito, outro vai pensar de outro jeito completamente diferente. E é por isso que a galera discute tanto, é por isso que tem tanta coisa para falar no fisiculturismo, diferente de um esporte objetivo de verdade. Porque no esporte objetivo de verdade, quem ganha o jogo de futebol é quem marcou mais gols. Você não tem muito o que discutir, né? No fisiculturismo, a discussão é eterna. Porque depende da opinião do árbitro. Então a pessoa fala, mas na minha opinião é diferente. Então,
entendeu? É por isso que dá tanto pano pra manga, assim, da discussão do resultado. E sobre a preparação, Vilela, o fisiculturista, apesar dele se submeter a um concurso, os participantes desse concurso são atletas, porque eles levam a vida muito regrada. Então, é difícil conceber isso quando a gente fala um atleta está passando fome, mas é literal. Não é sentido da palavra. Porque não é força de expressão. Sabe, é sentido literal, não é força de expressão, porque ele está lá com 100 quilos, 120 quilos que seja, e está fazendo uma dieta extremamente restrita, e ele está num déficit calórico extremamente agressivo. Então ele está passando fome literalmente. E é muito complicado essa situação, por quê? Porque ele está passando fome e a geladeira dele está cheia de comida. Tá entendendo? Ele não está passando fome porque não tem nada para comer. Ele está passando fome escolhendo. Então você está literalmente lutando o tempo todo contra o seu instinto de sobrevivência. Porque quando você está emagrecendo e você está muito acima do peso, é difícil? Já é difícil. Só que quando você vai chegando no limite da condição, quando você vai baixando seu percentual de gordura para 10, 9, 8, 7, 6, 5%, você já está numa situação que seu corpo acha que você vai morrer. Então você sente uma fome que é incontrolável. Mas mesmo assim você tem que controlar. Tem que ter Mas, tem assim, mais um detalhe. Fazendo isso tudo, treinando pesadíssimo, empurrando 200 quilos no supino. Nossa. Praticamente 4, 5 vezes por semana, fazendo cardio, 1 hora de cardio todo dia também, e tendo que gravar sua rotina para os patrocinadores felizão. Exatamente. Então, assim, é porque um jogador de futebol, gente, não é desmerecendo os outros esportes, tá? Cada um tem um dom, tem o seu treino. Mas o fisiculturista, ele tem que viver isso o dia inteiro. Porque todas as refeições têm horário do treino, é 24 horas, passando fome, fazendo cardio, treinando pesado, e ainda tem a parada dos ergogênicos que ainda mexe um pouquinho com a cabeça do pessoal, né? E gravando, porque o conteúdo do fisiculturista é gravar o dia dele, é gravar ele no comer, ele no treinar. E normalmente, meninos... Você grava desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Mas, meninos, normalmente eles ficam nesse período assim, que é comida praticamente zero, essa restrição mais absoluta, durante quanto tempo? Uns 3 meses. Uau! Outra coisa que também foi comentada, que deixar claro pro pessoal também, que o arqui-inimigo, o arqui-rival dele, que era o Siban, né, não tava esse ano. E foi sempre tete a tete lá, foi sempre uma briga boa entre os dois, né? O Siban, vocês acham que ele se aposentou antes da hora? Ele tinha ainda lenha pra queimar? Pode falar disso. O Siban, ele tem a mesma idade do Ramon. Ah, é? Ele aposentou porque ele sofre com lesão. Ele resolveu ter filho e ser mais presente, né? Isso é palavras dele. Tá. E ele é um mega empresário, né, também. Então ele é dono de 2 marcas gigantes. E ele também tem um problema, né, no rim. Ele já tentou se tratar várias vezes. E assim, a diferença tanto é que o pessoal faz comparativo, né? Afinal, os dois estavam brigando pelo mesmo título. Pois é. Mas o Siban, com 19 anos, ele já treinava pesado numa academia de alto nível, por causa que ele mora no Canadá. Então, assim, enquanto isso, o Ramon estava fazendo calistenia na rua, comendo arroz e ovo. Então, assim, apesar dos dois terem a mesma idade, os dois não partiram do mesmo ponto. Entende? Então, assim, o Ramon, quando ele foi competir a primeira vez no Olímpia, o Siban já era campeão. Então, assim, e o Siban não nasceu campeão. Né? Ele, lá nos Estados Unidos, no Canadá, já tem essa cultura de treinamento com pesos em academias e universidades que não existe aqui no Brasil. Entende? Então, assim, os dois não partiram do mesmo ponto, entendeu? Mas eles têm a mesma idade. E uma questão, agora que o Ramon Dino venceu, ele provavelmente vai concorrer no próximo concurso também. Ele já começa a preparar a partir de quando? Ele tem um tempo de folga, 1 mês, 2 meses, para depois começar a preparação séria? O Ramon, ele costumava fazer umas férias bem longas, mais no início. Ele começou a fazer férias menores desde o ano passado. Então, antes ele tirava uns 3 meses. Não sei como é que vai ser esse ano. Eu imagino que vai depender de quantas competições ele vai fazer ano que vem. Porque tem isso, o descanso depende de quantas competições o cara vai fazer. Aquele negócio que a gente estava falando, geralmente aos 3 meses é a preparação de secar, ou seja, a fase que come pouco. E só que geralmente tira realmente por volta de pelo menos 1 mês de férias, porque até para regularizar os hormônios, estresse, porque igual eu falei, é muito estressante mesmo, gente. Só quem já passou entende, sabe? É um negócio de outro mundo. E aí ele tem que montar com a equipe dele quais campeonatos ele vai participar,
A vaga dele pro Mr. Olímpia, porque ele é campeão, já tá garantida, então ele não precisa de competir para ganhar a vaga. Todos os outros atletas que não ficaram no top 3 vão ter que se submeter a outros campeonatos. É como se fosse uma liga. Para você conseguir a vaga pro Mr. Olímpia, você tem que ganhar 2 campeonatos. Aí você ganha sua vaga pro Mr. Olímpia. Tô resumindo aqui, gente, porque eu sei que vocês são leigos, tá? Tem mais regras. Tá. Mas, assim, basicamente, você tem que ganhar 2 shows no mundo inteiro. Aí tem show em Dubai, tem show na China, tem shows pela Europa, pelos Brasil. Estados Unidos, aqui no Brasil. Se você ganhar 2 shows, você ganha sua vaga pro Mr. Olímpia. Então, o fato dele ser campeão dá esse descanso para ele, dele poder escolher se ele quer ou não competir, entendeu? Mas se ele não quiser competir em show nenhum, ele pode ficar de férias o tempo que ele quiser. Aí, quando faltar 6 meses pro Olímpia, ele já começa a preparação, que é o quê? Pelo menos limpar a dieta e treinar mais sério, digamos assim. Mas aí, faltando 3 meses, que realmente começa a dieta a apertar. Esse ano, a preparação do Ramon foi alguma coisa em torno de 30 semanas. 30 semanas dá o quê? Dá quase uns 8 meses? É mais ou menos isso aí.